Calvário de Libertação, primeira parte. Capítulo 2. Roberto Domênico Matoso. O suicídio de Telêmaco fora o desfecho inditoso de uma tragédia longa, em contínuo fluxo de dores que assolavam o lar sofredor dos Matosos. O pai, chefe do clã Matoso, senhor Roberto Domênico, era um caráter enfermo. Desde jovem se lhe manifestaram as síndromes esquizofrênicas, fazendo-o ora deprimido sem causa justa, ora excitado, quase violento. Vivendo numa comunidade interiorana, suas distonias psíquicas eram tidas na época como esquisitices, ainda mais se considerarmos sua ascendência, cujos membros haviam sido os fundadores da cidade. Nascido em família relativamente abastada, era em casa considerado um excêntrico. Consultas médicas redundaram em diagnóstico frágil sem profundidade. É verdade que as suas crises não chegavam à gravidade maior. Amolentado na fuga dos deveres, fez-se caprichoso e de caráter tíbio, tornou-se dependente do álcool. Não se fizera um diptosomaníaco, no sentido lato da palavra. Todavia, não se sentia seguro sem a ajuda dos aperitivos, que consumia antes de qualquer atitude que desejasse assumir. Quando conheceu a jovem Maria Leonor, de peregrina beleza clássica, apaixonou-se literalmente, não sopitando os impulsos que o aturdiam. Utilizou-se de todos os estratagemas para seduzir a donzela, que, de origem humilde, terminou por afeiçoar-se ao folgazão. De compleição robusta e estatura alta, era uma aparência fascinante, apesar de apresentar na face, ligeiramente entumecida, os primeiros sinais do alcoolismo dominador. Aos 25 anos de idade, já somava experiências de vulgaridade muito complexas. Acostumado a constantes sortidas à capital, tornara-se habitué das noitadas fortes, nos bordéis elegantes, dos quais retornava mais consumido, logicamente mais perturbado. A paixão que lhe estrugiu na alma viciada pela moçoila simples e encantadora, transtornou-o a ponto de ameaçar o suicídio, caso não lograsse o consórcio matrimonial com que desejava retê-la. Impetuoso, logo se inteirou da sensibilidade e aquiescência de Maria Leonor. Notificou seus sentimentos aos pais, asseverando que o casamento era o que lhe faltava para o exercício de uma conduta reta. Atitude, aliás, desculpista em que se estribam os frívolos e irresponsáveis, a da mudança de comportamento mediante a conquista deste ou daquele capricho. Aludem que lhes falta o estímulo adequado para uma conduta sadia, de responsabilidade, escusando-se por meio da acusação de que o mundo lhes é hostil ou de que não são compreendidos. Certamente que a hostilidade não é da sociedade para com eles, porquanto deslocam-se do modus operandi comportamental a que todos se impõem. São eles os que hostilizam o chamado status quo, rebelando-se. Têm o direito de fazê-lo e o fazem. Não, porém, devem-se propiciar a curiosa fuga psicológica, no arrimo de que a marcha dos acontecimentos deveria mudar a rota a fim de o seguir. Outros, sim, a compreensão que insistem por merecer resulta de um enfoque falso da realidade. O homem colocado no contexto social, se o descobre deficiente ou incompleto, tem o dever de compreender a situação, empenhando-se por modificar-lhe as estruturas, às expensas de esforço e atitudes realmente válidos com que motivará outros a segui-lo. Eis porque os que vivem na comodidade e na fuga aos compromissos relevantes não merecem maior respeito,
antes piedade, e quando não, a indiferença. O mesmo sucede em relação aos precipitados que se utilizam da violência e do crime, apoiando-se em falsos conceitos para a mudança da vigente ordem social, a qual se faz presente em qualquer tempo, desde que o homem, por instinto, é um agressivo pela razão, um experimentador de mecanismos novos, esquecido de que a máquina de destruição enfurece os que lhe padecem o espezinhar e respondem através da repressão violenta, até que o ódio combura na mesma fornalha os contendores, ambos acelerados em desenfreada alucinação egoísta. Metodologia eficaz para as mudanças que sempre se pretende, en passant, a própria transformação moral do indivíduo, influenciando o seu meio social, adquirindo valores éticos, culturais, profissionais, com que interfira positivamente no comportamento da comunidade, armando-se da experiência para os graves cometimentos que a vida lhe concederá. Quando chamado ao exercício das posições que ora combate, não se deixando anestesiar quando lá se encontre ou sucumbir sob o títere, dominação dos grupos chamados de primeira linha. O problema da humanidade, antes que socioeconômico, é sociomoral. O homem, deslocado de um meio social corrupto ou primário, necessita de educação para adquirir hábitos que o capacitem a uma vida consentânea com o ambiente onde será colocado a viver. Mesmo quando o índice monetário per capita é de alto nível, observam-se os calamitosos resultados morais, se lhe faltam valores espirituais imprescindíveis para um padrão médio de vida em clima de felicidade e de paz. Observe-se, por exemplo, o alto índice de suicídios nos modernos países de elevado nível econômico, gerador de frustrações e inutilidade nos seus membros. É óbvio que os fatores criminógenos das favelas insalubres, dos bairros da miséria, dos amontoados grupais, nos guetos da vergonha, mais facilmente proliferam na revolta, na agressividade, quando as condições de sobrevivência infra-humana reduzem os seres a coisas sem valor, desrespeitados na sua integridade de criatura de Deus. Os promotores da miséria e dos seus fomentadores, os que mantêm o comércio da ilicitude, os pugnadores dos explorados, direitos humanos, que se nutrem da humana carne das vítimas dos seus establishments. Não se furtarão à amargura e no açodar da consciência em acrimoniosas acusações, embora se escudem na aparência de poderosos e de gozadores. O olhar das criancinhas misérrimas e esfaimadas, a viuvez decorrente da tuberculose e da escassez de pão, a farta multidão dos desempregados e a dor dos mutilados do corpo, da mente e da alma, compõem uma patética que lhe cantará nos ouvidos da alma, torpe a litania lamentosa e acusadora da traição que praticam contra Deus, o próximo, a humanidade e eles próprios. Por isso, a importância do homem espiritual, do homem ético, forjado no Cristo, cuja mensagem, sempre atual e revolucionária, prossegue um desafio gritante aos ouvidos moucos dos utilitaristas e hedonistas gananciosos, esperando por ser atendida. Claro está que a breve digressão objetiva desjustificar as escusas e promessas em que se estribam os fatos como os levianos, a fim de manterem a conduta
irregular. Naturalmente, conhecendo por pinceladas rápidas as origens da diva, os pais de Roberto Domênico, a priori, recusaram-se a aceitá-la na condição de nora. A moça, quiçá, serviria para uma aventura do filho, sem maior compromisso. Para a responsabilidade matrimonial, todavia, anelavam por uma filha de família, com quem se pudessem somar interesses, em detrimento dos valores mais importantes, os da dignidade, da unção moral, das virtudes cristãs. Estabeleciam-se as dificuldades às quais o moço dissipador não estava acostumado. Atritos e démarches contínuos transformaram o lar matoso em sítio de belicosidades, em que pais e filho se descompunham a miúde, envenenando-se reciprocamente ante os dardos da ira, do ódio, em lenta e rude consunção orgulhosa. Maria Leonor, inteirada e ameaçada veladamente pela família do pretendente, acusada com insistência de ser exploradora e interesseira, procurou desencorajar o rapaz, que, espiaçado pelos caprichos familiares, mais se convencia do que desejava, impondo-se com dura rebeldia ou derrapando em carraspanas contínuas, vergonhosas. Como o assédio de Roberto Domênico fosse contínuo, a genitora de Maria Leonor, inescrupulosa, desejando de certo modo liberar-se da responsabilidade para com a filha, resolveu aceitá-lo como genro, de comum acordo com ele, programando o esponsalício. Acirrados ânimos, o senhor Matoso, em incontida crise de orgulho ferido, conseguiu a alto preço um documento taxado como irresponsável o filho, em razão dos seus distúrbios de comportamento, com o fim de prejudicá-lo, o que logrou sem maior dificuldade. Como esse insistisse no casamento, considerado em família como desonroso, o pai culminou por expulsá-lo do lar, relegando-o ao próprio destino. Não habituado ao ritmo de uma atividade nobre, o rapaz conseguiu a penates um emprego de pequena renda, alojando-se no lar da noiva, ante a aquiescência da futura sogra, casando-se modestamente 2 meses depois. Nesse clima de ansiedades e antagonismos, as resistências morais descontroladas favoreceram o desbordar de mais graves conjunturas para o futuro. O capricho dos pais e a insânia do filho foram os elementos para as urdiduras dos desatinos que se sucederiam por largos anos, em etapas de dor, vindo a culminar no suicídio de Telêmaco, aos quase 15 anos de idade. Dona Maria Leonor perdera a beleza física sob o fardo das provações e o vício da juventude. Embora a mocidade orgânica, sucederam-se o descalavrar da face, o degradar das forças e da alegria de viver, as enfermidades demoradas, a paralisia. As incessantes vergastadas do sofrimento produziram o dilacerar da esperança, e as tempestades da incúria aniquilaram as expressões do amor.